Boa tarde, galera. Vamos começar nossa aula desta semana. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, vamos começar com os recadinhos. Primeiro, eu quero lembrar a todos e todas de que a história que vem se repetindo aí, de que, olha, bora aí não fazer nada porque a gente vai passar de qualquer jeito, não existe. Tanto que, eu não sei se vocês perceberam, mas quem está com tracinho lá, sem nota, significa que se não fizer nada, não vai passar de ano. Então, tá com tracinho, corre atrás do professor, faz as atividades, porque senão, amigo, vai ficar no nono ano e não vai passar de ano. E aí, PT, saudações para vocês. O não ser prejudicado, que o secretário de Educação tem falado, é que você vai ter a oportunidade de fazer das atividades. Então, o que aconteceu? Nós fizemos para aqueles alunos que não têm computador, não têm acesso à internet, a gente fez uma apostila para a galera ir buscar lá na escola. Teve gente que foi buscar, mas teve gente que não foi, nem assim. Teve gente que falou assim para mim, ai, professora, eu não tenho acesso, não consigo, né? Mas também não foi lá na escola buscar. Então, tem muita gente nessa de que, eu vou passar de qualquer jeito, o secretário disse que a gente não vai ser prejudicado e tal, né? E não tá fazendo nada. Então, galera, corre atrás. Porque provavelmente eu vou ser da professora de vocês no primeiro ano do médio. E aí eu vou sem dó no primeiro ano do médio, porque o primeiro ano do médio vai ser presencial. E aí eu vou daquele jeito. Porque eu sei o que eu estou trabalhando agora, eu sei como eu estou trabalhando, e eu vou puxar. Porque eu sei o potencial que vocês têm, e eu sei como eu posso puxar o ano que vem. Então, dá para fazer. As coisas que a gente está fazendo não são coisas chatas, tipo, tem coisas bem legais assim para fazer. A gente vai entrar numa matéria agora que não é tão divertida, mas que a gente precisa fazer. E que se aprender é bacana. Vai elucidar um monte de coisa aí e vai ajudar pra caramba na parte da escrita. O detalhe precisa fazer das atividades e a galera tá deixando de fazer. A cada bimestre, a gente tem um número menor de alunos fazendo. E a desculpa é sempre a mesma. Mas a gente vai passar de ano. A galera tá pagando para ver. Aí vai chegar no quarto bimestre, vai ter uma galera aí toda desesperada. O que eu fiz? Todas as minhas atividades estão abertas. Todas, desde o primeiro bimestre. Eu já não tô mais esquentando minha cabeça. Porque se eu esquentar minha cabeça, eu vou pirar. Então, ô Luísa, presta atenção que eu tô vendo você aí no celular. Adoro a câmera aberta, olha que delícia. Viu? Por isso que eu queria a câmera aberta. Ai, amei. Dá pra chamar atenção igual no sala de aula. Ai, que delícia. Tô me realizando. Ah, então, não fez alguma atividade? Pega essa atividade e faz. Ficou com dúvida? Pergunta. Só não deixa de fazer. Tem que fazer da atividade. Ok? Faz as atividades atrasadas. Tiver atrasada, vai lá e faz. Certo? A gente vai entrar agora na parte de análise sintática. Eu adoro análise sintática. Mas eu não sou muito fã de período composto. Não porque
a gente tem que analisar o período composto. Mas por que os alunos bugam em período composto? Lembra que eu falei lá no sexto ano que tudo que a gente aprende desde o sexto ano eu ia cobrar no nono? Que tinha que aprender no sexto, no sétimo, no oitavo, porque tudo que a gente aprende no sexto, no sétimo, no oitavo, a gente usa no nono. Pois é, agora chegou a hora de usar tudo que a gente aprendeu. Então, análise sintática é nada mais, nada menos do que a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu até agora e usar. Então, todas as classes gramaticais, tudo que a gente aprendeu de gramática, a gente usa agora. A gente vai analisar para que serve isso, qual que é a função disso. E para isso a gente vai relembrar alguns conceitos. Para isso a gente vai relembrar o que é frase, a gente vai relembrar o que é oração, que foram conceitos que a gente viu no sexto ano. E aí, quem não estava comigo no sexto, a gente reviu isso no sétimo. Mas são conceitos que a gente já reviu. E eu mandei, acho que ontem, um formulário para vocês fazerem. É um formulário de exercício só. Tava lá, exercícios de fixação. E eu recebi, só 9 pessoas tinham respondido até hoje. E é interessante, porque ele mesmo dá a devolutiva. Eu coloquei os exercícios para vocês, para o próprio formulário devolver as respostas para vocês. E tá muito engraçado, porque ele não vale nota. Ele tem 31, ele gera 31 pontos. E tá dando pânico. Porque tá dando assim 5 pontos, 6 pontos. Mas eu tava olhando as respostas, porque eu recebi, das 9 pessoas que responderam, eu recebi pelo menos 5 comentários. E os comentários são assim, professora, eu respondi, mas olha lá, porque eu respondi aditivo e lá tá aditiva. Não tá errado. Aí eu fui olhar para ver o que era. Mas lá tá a resposta completa. E a pessoa colocou a última palavra só da resposta. Tá errado? Claro. Porque se é oração coordenada aditiva, você tem que colocar oração coordenada aditiva. Ou período composto por coordenação, você tem que colocar período composto por coordenação. Tenho lá uma pergunta que é quantas orações tem aqui? Não é para você responder se é período composto. Porque se eu estou perguntando se é quantas orações, todas são período composto. Concorda comigo? Quantas orações? Todas são período composto. Eu quero saber quantas tem. 2, 3, 4. Não adianta pôr lá período composto. Porque todas são período composto. Então, ler o enunciado e entender o que o enunciado está pedindo. Porque é o que a gente espera de alunos no nono ano. Que leiam o enunciado e entendam o que o enunciado está pedindo. Que entendam o enunciado e que devolvam uma resposta completa. Que tipo de frase é essa? Esta é uma frase declarativa.
porque tá assim, assim, assado. Esta é uma frase negativa, porque ela traz isso, isso e isso. Não, afirmativa, declarativa. Tá errado. E eu vou concordar que tá errado. Porque colocou uma única palavra. No sexto ano, eu não aceitava que vocês colocassem uma única palavra como resposta. Imaginem no nono. Então, revejam esse formulário de exercício, revejam o que colocaram lá. E, se não fizeram, façam depois dessa aula, porque essa aula vai trazer muita coisa para vocês pensarem a respeito dessas informações e conceitos a respeito de frase, de oração e de período, porque a gente vai discutir tudo isso nessa aula. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Olha, eu perdendo tudo. Olha que legal que hoje eu não perdi. Então, vamos lá, análise sintática. Então, o que é análise sintática? Então, a análise sintática faz parte de uma grande área da sintaxe. Não é sintaxe, tá? É sintaxe. Ela estuda a função que as diferentes classes gramaticais exercem quando estão dispostas dentro de uma oração. Então, o que é sintaxe? A sintaxe é a área da gramática que estuda a função de palavras dentro das frases e das orações. Ela também estuda as orações dentro do período simples e do período composto. E por meio dela que nós percebemos o que faz ou não sentido dentro da língua portuguesa. Ela é importante também para a produção escrita. Através do seu estudo, a gente consegue entender a relação que cada classe de palavras desempenha dentro dos períodos e, posteriormente, como os períodos devem se relacionar entre si para formar textos coerentes, concisos e coesos. Ela nos permite ainda conhecer algumas regras de pontuação, por exemplo, como por que as vírgulas acontecem ou não. Então, a gente vai pensar aí como que a sintaxe ela vai nos ajudar a escrever, ela vai nos ajudar a compor textos, ela vai nos ajudar a escrever e interpretar melhor. Os nossos textos eles ficam melhores quando a gente entende onde e como utilizar as palavras. Então, por que uma palavra ela fica melhor num lugar ou em outro lugar? Né? Por que eu vou colocar um adjetivo antes ou depois do substantivo? Por que eu coloco essa vírgula aqui ou lá? Né? Por que colocar um advérbio, determinado advérbio, depois do verbo? E que advérbio eu coloco depois do verbo para causar um impacto? Então, todas essas coisas vão me ajudar a escrever melhor, a dar mais impacto no meu texto. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos lá. Retomando conceitos. Então, frase, ela é um enunciado de sentido completo. Ela começa com letra maiúscula, termina com ponto. Que pode ser final, ou de exclamação, ou de interrogação, a depender do sentido que você quer dar. Então, quando nós nos comunicamos, nós selecionamos e organizamos as palavras com a intenção de nos fazer entender. Então, só é frase se fizer sentido.
Não adianta eu juntar todas as palavras sem sentido. Não adianta eu pegar lá macarrão, tijolo, pedra, papel, tesoura, tinta. Isso é uma frase? Não, porque não faz sentido. Agora, se eu juntar todas essas palavras, outras palavras, e isso fizer sentido, é uma frase. Então, socorro! É uma única palavra, mas faz sentido? Sim. Eu não existo sem você. É dramático, mas faz sentido. Diga não às drogas. Sempre tive cuidado com os meus livros. Então, todas essas são frases. Todas elas têm verbo? Lá estou eu falando sozinha de novo. Acho que não, professora. Socorro tem verbo? Não. Não. Eu não existo sem você. Tem verbo? Tem? Eu acho. Tem. Existir. Existo. Diga não às drogas. Tem verbo? Tem? Tem. Sempre tive cuidado com os meus livros. Tem verbo? Tem também. Tem. Então, existe frase com verbo e frase sem verbo. Ok? Então, vamos continuar. Então, classificação das frases. Então, de acordo com os elementos que as constituem, ou com o núcleo no qual está centrado seu significado, as frases podem ser divididas em nominais ou verbais. Então, frases nominais são aquelas que eu não tenho verbo. Então, eu posso ter um substantivo, um adjetivo, um numeral ou um advérbio. Então, elas não têm verbos. Elas não indicam movimento, ação. Então, silêncio é uma frase? Sim. Belo serviço seu. O segredo do sucesso. Trabalho digno desse feirante. Tudo ótimo. Tudo bem. Olá. Todas essas são frases. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Todas são frases. Nenhuma tem verbo. Certo? Agora a gente vai para as frases verbais. A gente já pode pensar que as frases verbais são orações. Por que as frases verbais também são chamadas de orações? Porque elas têm sentido completo, mas elas têm como seu núcleo o verbo. Porque elas giram em torno de um verbo. Plante seu ouvido na Mix. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. A bola rolou escada abaixo. Os casais saíram para jantar. Então, pensa que se você tira o verbo desta frase, faz sentido? Seu ouvido na Mix. Faz sentido? Não. O sol, a cidade, os dias. Faz sentido? Não. A bola escada abaixo. Faz sentido? Não. Os casais para jantar. Também não faz sentido. Então, as frases verbais ou as orações, elas giram em torno de um verbo. Então, o sentido aqui
Ele é atribuído ao verbo. É o verbo que vai trazer o significado. Até aqui, tudo bem? Sim. Sim. Então, continuemos. Tipos de frases, só para a gente relembrar. Declarativa, que antes era chamada de frase afirmativa. Então, a frase declarativa é aquela que ela constata um fato. Então, o emissor ou o autor do texto faz uma declaração. Pode ser afirmativa ou negativa. Obrigaram o rapaz a sair. Afirmativa. Ele não está em casa. Negativa. Interrogativa, em que o emissor formula uma pergunta. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta. Você aceita um copo de suco? Direta. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Indireta. Exclamativas, em que o emissor revela um estado emotivo. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo, apresenta entonação ligeiramente prolongada. Que prova difícil! É uma delícia esse bolo. As imperativas, em que o emissor expressa uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica, utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser afirmativas ou negativas. Faça-o entrar no carro. Não faça isso. Dê-me uma ajudinha com isso. Então, tudo isso a gente já viu, certo? Existem ainda alguns tipos secundários de frases. As optativas, que entram ainda nessa questão do imperativo, que é o emissor expressa um desejo, uma possibilidade. Assim eu quereria o meu último poema. Estivesse aqui com o meu estilingue, Deus te acompanhe, bons ventos o levem. E as imprecativas. O emissor expressa uma imprecação, isto é, uma súplica insistente por meio da maldição. Um raio que te parta, uma lepra te consuma, coisa ruim. E essas duas, elas usam verbos no imperativo. Ok? Depois das frases, nós temos a oração. Espera aí. Dúvidas até aqui? Porque aí Não. Não? Porque aí eu vejo o chat aqui. Tira o áudio, tira o áudio. Não, filho. Eu vou voltar para a apresentação. Até aqui tá tranquilo, né? Tô ficando rouca já. Então vamos lá.
A oração, ela é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Então, por isso que a gente fala que a frase verbal, ela é uma oração já, porque a frase verbal, ela se estrutura num verbo. Peraí. Pronto. Deixa eu fazer uma coisa. Então, a oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. É interessante que você entenda que cada verbo indica uma oração diferente. Por que a gente precisa entender isso? Frases com mais que uma oração, ela vai indicar períodos diferentes. É o que a gente vai aprender daqui a pouco. A frase ou parte dela que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Geralmente, a oração é composta de dois elementos básicos, sujeito e predicado. Mas, muitas vezes, temos apenas este último. Então, a gente tem lá, sujeito e predicado. Então, o preço da gasolina subiu novamente. O preço da gasolina deverá subir novamente. Então, a gente tem sujeito e predicado, que é uma coisa que a gente também já aprendeu. Então, a gente vai para uma revisão de sujeito e predicado. Então, o que é sujeito e predicado? São os termos da oração. Então, tem lá. A oração ela é dividida de acordo com a função que ela exerce. E essa divisão ela é feita através de termos, que podem ser essenciais, integrantes ou acessórios. A gente viu isso no 8º ano. Os termos essenciais, que é aquilo que não pode faltar, que são básicos, são sujeito e predicado. Todo mundo lembra disso? Sim ou não? Mais ou menos. Professora, eu não lembro muito bem do predicado. Eu não lembro, lembro, não. Lembro mais do jeito só. Então vamos lá. Sujeito e predicado. Ainda bem que eu botei aqui uma revisão desse negócio. Sujeito é alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação. Ou é aquele de quem se fala, ou é aquilo de quem se fala. Então, o núcleo do sujeito é a palavra que tem mais importância. É o principal termo contido no sujeito. Então, uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. O casal saiu para jantar. Então, lembra da história de pergunta para o verbo que o verbo responde quem é o sujeito? Então, quem que ligou? Uma pessoa. Quem saiu para jantar? O casal. Então, quem é o sujeito? Uma pessoa. Quem saiu para jantar? O casal. Ok? Até aqui? Então, todo mundo entendeu quem é sujeito? O que é sujeito? Sim. Então, o sujeito é aquele de quem se fala. Ou a coisa de quem se fala. Esse sujeito, ele pode ser determinado, ele pode ser indeterminado, ele pode ser oculto. Aí a gente tem várias formas de sujeito. Então, ele é determinado quando ele é identificado na oração. Ou ele é indeterminado quando ele não é possível identificá-lo. Por exemplo, se o verbo não se refere a alguém. Tá? Continuemos. Os sujeitos determinados, por sua vez, eles se dividem em simples, quando tiver apenas um núcleo, ou composto, quando tiver dois ou mais núcleos. Nem sempre o sujeito está expresso na oração,
Quando isso acontece, estamos diante de um sujeito oculto, elíptico ou desenencial. Então, a gente tem aí exemplos. Está um calor. Cadê o sujeito? Tem sujeito? Tá calor. Não tem sujeito. Tá calor. Está um calor. É uma oração sem sujeito. Estão chamando aí a porta. Sujeito indeterminado. Sabe quando vocês chegam para mim e falam assim, professora, fizeram não sei o quê. Fizeram quem? Quem fez? Ah, fizeram, professora. Ou falaram isso. Quem falou? Ah, falaram, professora. Quem foi? Falaram. Sujeito indeterminado. Não dá para saber quem é. Estão chamando aí a porta. Tá, quem que tá chamando? Ah, não sei, estão chamando aí. Sujeito indeterminado. A Ana acabou de chegar. Quem que acabou de chegar? A Ana. Quem que é? O sujeito é um sujeito simples. A Ana. Caderno, lápis e borracha estão na mochila. Quem que está na mochila? Caderno, lápis e borracha. Sujeito composto. Agir conforme suas orientações. Quem foi que agiu conforme as suas orientações? Eu apareço na oração? Não. Então, é sujeito oculto. Dúvidas sobre sujeito? Não. É simples, né? Bem tranquilinho. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Que bom. Vamos para frente. Predicado. Predicado é o complemento. Então, o predicado é a informação que se dá sobre o sujeito. Então, ao identificar o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado. E aí eu tenho predicado verbal. Verbos intransitivos. Lembra disso? Não, quer ver? Não lembro de nada. Misericórdia, gente! Muito menos eu. Jesus Cristo. Parece que eu não dei aula. Gastei minhas canetas coloridas fazendo aquele monte de coisa na lousa toda. Vamos lá. Então, verbos intransitivos, verbos transitivos. Aí eu tenho lá, verbo intransitivo são aqueles verbos que têm sentido completo. Eles não precisam de complemento. Então, por exemplo, choveu. Acordei. Dormi. Eu preciso de complemento para esses verbos? Preciso complementar. Morrer. Morri. O sentido desses verbos é completo. Eu não preciso explicar mais nada. Então, são verbos de sentido completo. A esses verbos, a gente dá o nome de verbos intransitivos. Aí a gente tem os verbos transitivos. Os verbos transitivos são verbos que necessitam de complemento, porque eles não têm sentido completo. E aí a gente tem verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto.
E a gente ainda tem o verbo transitivo direto e indireto. Não é possível que ninguém lembre disso. Verbo transitivo direto é aquele que não precisa de preposição. Verbo transitivo indireto precisa de preposição. Por exemplo, vou à Bahia, volto da Bahia. Fui ao cinema. Verbo transitivo indireto. Verbo comprar. É um verbo que precisa de complemento? Sim? E que tipo de complemento ele precisa? O que você vai comprar? Ai, professora. Só? Ah, eu vou comprar, por exemplo. Se colocar só comprar, vai ficar meio estranho. Sim. Mas aí eu compro o presente para alguém, não é? É, Sim. Mesmo que eu compre o presente para mim, ele é um verbo que tem os dois complementos, o direto e o indireto. Então, eu tenho um verbo aí que é transitivo, direto e indireto. Ele tem os dois complementos. Então, lembra disso. Que eu tenho verbos que precisam dos dois complementos, do objeto direto e do objeto indireto. Galera que tem meu caderno guardado, volta lá. A gente viu isso no 7º ano. Finalzinho do 7º ano, a gente viu isso. E vocês gostaram pra caramba de fazer isso. Então, verbos intransitivos são aqueles verbos que não necessitam de complemento. Verbos transitivos, aqueles verbos que necessitam de complemento. Então, olha lá os exemplos. Acordei, verbo intransitivo. O velhinho morreu ontem, verbo intransitivo, porque morrer não tem complemento. Vou preparar o jantar, verbo intransitivo, ou verbo transitivo. Porque quem prepara, prepara alguma coisa. O velhinho contou uma história, porque quem conta, conta alguma coisa. A história de perguntar para o verbo e o verbo de responder. O verbo sempre responde. Quem compra, compra algo para alguém. Quem come, come algo. Quem prepara, prepara algo para alguém. Quem estuda, estuda algo. Quem corre, corre para algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Quem assiste, assiste alguma coisa. Quem cozinha, cozinha alguma coisa. Quem costura, costura alguma coisa. Quem desenha, desenha alguma coisa. Quem escreve, escreve algo. Quem canta, canta alguma coisa. Certo? Dúvidas? Não. Tranquilo? É, tá tudo bem. Podemos continuar? Pode. Vamos caminhar para o final de hoje, né?
porque é muita informação para um dia só. Vamos pensar em período. Quando a gente pensa em período, a gente vai pensar aí que o período é constituído por uma ou mais orações. Então, quando o período possui apenas uma oração, ele é conhecido como simples. Mas se ele possuir duas ou mais orações, ele será conhecido como período composto. Ou a gente pode pensar em uma definição um pouco mais simples, que é a frase que se estrutura em torno de uma ou mais orações, podendo ser simples ou composto. Então, a gente sabe que a gente vai pensar, frase é um enunciado que faz sentido, que pode ou não ter verbo. A oração, ela necessariamente tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não é oração. E que o período só pode ser a partir das orações. Porque eu tenho que ter o verbo para poder analisar. Certo? Vamos pensar nisso a partir de um mapa mental. Então, eu tenho aí frase, oração e período. Então, eu tenho aqui, na frase, eu tenho a comunicação, e essa comunicação, ela pode ser verbal ou nominal. A oração, verbo, aí eu penso no predicado, que pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. E aí eu vou ver isso aqui através dos meus predicados. Aí eu tenho período, que é a comunicação completa. Período simples, uma oração, ou período composto com mais que uma oração. E aí a gente vai ver período composto na próxima aula, que é na sexta-feira que vem. Um outro mapa mental para a gente pensar. Oração. É a frase ou membro de frase que se organiza ao redor de um verbo. Uma oração pode ou não ter sentido completo. Então, por que ela pode ou não ter sentido completo? Porque se eu tiver a oração dentro de um período composto, ela não vai ter o sentido completo. É a frase constituída por uma ou mais orações. Então, o período pode ser simples, formado por uma única oração, chamada de oração absoluta, ou composto, formado por mais de uma oração, que aí a gente chama de período. Ok? Dúvidas? Não. Perguntas? Não, professor. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Vou colocar mais um que fala sobre período composto, já sobre período composto por coordenação. Lá no Classroom. Refaçam, aqueles que já fizeram, refaçam o formulário. Quem não fez, faz esse formulário. Pensa nas respostas completas. Faz os exercícios. Tira a dúvida. Olha lá, pensa nisso. Semana que vem a gente vai falar sobre esse período composto. Olha essas anotações. Vê isso, eu vou colocar um texto também que fala sobre período composto, porque é fácil. Não.
Talvez seja a matéria um pouco mais chata de língua portuguesa. De toda a língua portuguesa. Que eu acho. Na minha opinião. Que é mais detalhista, porque é uma junção de tudo. Mas que se você entender, você vai escrever bem pra cacete. É aquilo que vai fazer com que você seja um exímio escritor, porque você vai conseguir encaixar as palavras no lugar certo, você vai conseguir colocar tudo no lugar corretamente. Então, faz com que você tenha um poder de escrita absurdo depois. E é tudo que a gente precisa. É ter esse poder de escrita. Porque às vezes a gente fala muito bem, mas o que a gente necessita é ter o poder da escrita. Porque é o poder da escrita que voga, não é? Porque o vestibular, o Enem, ele cobra o poder da escrita. E aí a gente vai treinar o quê? Esse poder da escrita. Tá certo? Então, se vocês não tiverem dúvidas, a gente termina a aula por aqui. Eu só queria falar que você falou bonito, hein, professor? Então, tenham um bom final de semana, um bom feriado. Aproveitem, cuidem-se. Não é para ir para praia, não é para fazer festa. A pandemia está correndo aí ainda solta. Certo? E estudem. Porque a história de que passa direto não existe. Tá certo? E foi muito bom ver vocês hoje. Gostei. Tava com saudade, eu tô com saudade. São quase 6 meses, né, galera? Ô, professora, para. Não quero chorar. Não quero. Oh, é difícil. Vocês acham que é difícil, que é fácil pra gente? Pra gente também, professora. Eu sinto saudade de você, das professoras, da escola, né? De estudar na escola. Eu sou do povo, gente. Eu também. Eu sou da gente, assim. Eu gosto de gente. É cruel. Eu passo 12 horas, 14 horas por dia dentro de escola. Às vezes 16. 24 horas por dia dentro de casa, eu tô pirando já. Certo? Então, bom final de semana, até semana que vem. Nos vemos por aqui. Tá bom? Ô, professor, Tá bom, professora. a escola também vai ser com câmera? Exatamente. Agora é só assim. Maravilha. Nossa, tô muito feliz. Eu também. Muito feliz. Você nem imagina.